Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 26 de fevereiro, quarta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos de 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem não é contra nós é a nosso favor. Já sabemos que o Espírito sopra onde quer. Jesus mesmo disse isso a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículo 8. O Concílio Vaticano II também usa uma expressão muito bonita, reconhecendo a ação de Deus, que se dá de muitas maneiras no meio do mundo e da sociedade. O documento chamado Ad Gentes, número 11, do concílio citado, fala da existência de sementes da palavra, ou sementes do verbo, em todos os povos e sociedades. Por isso mesmo, ninguém deve espantar-se de que Deus venha a agir por meio de pessoas de boa vontade, que não pertencem à nossa igreja, não professam a nossa fé e nem mesmo tenham sido batizadas. Não podemos esquecer que Deus é o sumo bem, Deus é a fonte de todo bem e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Colocou em cada um de nós a potencialidade para que o bem seja realizado. A tentação que nos assalta é a de assumir uma atitude exclusivista, apresentando o nosso modo de ser como o único caminho e, ao mesmo tempo, condenando à exclusão ou ao inferno todos os diferentes que não têm a carteirinha do nosso clube. Trata-se de uma atitude tipicamente sectária, que não admite nenhum bem fora do seu próprio quintal. Com isso, é claro, não podemos usar este evangelho como já foi usado por muitas lideranças religiosas para se propagar um falso ecumenismo e um falso diálogo interreligioso, colocando o cristianismo e a própria Igreja Católica em pé de igualdade com qualquer religião ou outra denominação cristã. O cristianismo é sim a revelação plena de Deus para a humanidade. É em Cristo que se dá a revelação plena do Pai. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E se Ele quis deixar no mundo uma igreja, a sua igreja, não podemos ter dúvidas que esta igreja é a Igreja Católica e Apostólica. Mas, ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, não podemos cair num certo exclusivismo, achando que o bem só vai ser realizado por nós, cristãos, católicos. Este lamentável partidarismo pode ser agravado a ponto de sentirmos ciúmes quando Deus age através de outros grupos, movimentos ou pessoas. Em lugar de nos alegrarmos com o bem realizado, assumimos atitudes de crítica, apontamos falhas e defeitos, zombamos acidamente daquilo que não temos possibilidade ou coragem de imitar. Até mesmo dentro da igreja, podemos ver estes partidarismos que não sabem somar forças e acabam caindo numa rivalidade
ou numa pura divisão. O Espírito de Deus é generoso na distribuição dos seus dons. O Espírito de Deus, que chamamos de Espírito Santo, não está engessado. Ele é como um vento, sopra onde quer, em qualquer direção. Um vento ninguém consegue aprisionar, ninguém consegue prender o vento. Ele é livre, ele é soberano. É assim o Espírito de Deus dentro também da nossa Igreja Católica. A quantidade de dons, de carismas, de serviços e ministérios. E por isso se prolifera dentro da Igreja ao longo dos séculos uma quantidade também admirável de movimentos pastorais, grupos, associações. Um caso concreto em nossos dias e em nossos tempos diz respeito aos novos movimentos de evangelização e comunidades de consagrados, onde o dedo de Deus se faz visível quando eles assumem diaconias, inúmeras formas de serviço, cuidam dos moradores de rua, alimentam os pobres, acolhem menores abandonados, reavivam a adoração ao Santíssimo Sacramento, pregam um evangelho exigente. Se o nosso grupo, paróquia ou instituto religioso está morno, será ainda maior o risco de apontar um dedo acusador contra estes irmãos que se esforçam por dar uma resposta a Deus nos tempos de agora. Jesus não poderia ser mais claro. Quem não é contra nós, é por nós. Se temos sensibilidade eclesial, perceberemos que a igreja se enriquece com a diversidade dos carismas, por mais estranhos que estes carismas tenham se mostrado ao longo da história, como os estilistas, que eram eremitas cristãos que passavam a vida sobre uma coluna em oração e em penitência, ou também os eremitas do deserto, como Charles de Foucault, em pleno século XX, ou os loucos de Deus, que eram andarilhos que palmilhavam continuamente as estradas da estepe russa, de onde veio a grande obra clássica do peregrino russo, né? Homens e mulheres que andavam por todos os cantos e apenas andavam, rezando a oração do coração, né? A oração que invocava unicamente o nome de Jesus. Os contemplativos, no silêncio, rezam pelos missionários que se encontram nas aldeias indígenas, ou nos continentes africanos, ou em outros lugares onde o cristianismo ainda é hostilizado. Os agentes que fazem a animação das associações de bairro deverão dar graças a Deus pelo louvor barulhento dos seus irmãos carismáticos. Uma Madre Teresa de Calcutá se levantará, erguendo também um grande exército de religiosas que passaram a recolherem as crianças abandonadas nos lixões da Índia e cuidando das feridas dos mais abandonados. Um São Padre Pio atrairá para o seu convento uma multidão de fiéis de todas as partes do mundo, apenas para assistirem como aquele pobre frade celebrava a missa, se configurando inteiramente ao Cristo crucificado, ao ponto de ter em seu próprio corpo as chagas do Senhor. E o reino de Deus vai crescendo no meio de nós através desta diversidade de dons, serviços, carismas e ministérios. Agora, em vez de sentirmos ciúmes por aqueles que estão fazendo o bem e não fazem parte do nosso grupo,
deveríamos louvar a Deus. Se fossem até mesmo os demônios a começarem a fazer o bem em toda parte, também deveríamos louvar a Deus. Não importa de onde o bem vem, que ele seja feito de forma sincera, gratuita e realizado verdadeiramente para o bem da sociedade. Nos perguntemos: eu somo ou divido? Reconheço o dedo de Deus no meio dos meus irmãos diferentes de mim? Ou acabo cedendo à crítica, às calúnias e às maledicências? Quando aquele que está progredindo na prática do bem não faz parte do meu grupo, não caminha junto comigo. A verdade é esta: quando o bem é realizado, não importa em qual direção o bem se faz acontecer, todos ganham. A sociedade, o mundo, a humanidade inteira ganha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, a igreja faz memória do glorioso São José. Supliquemos a sua intercessão para que não deixemos de fazer o bem que sempre é necessário ser feito.